quero convidar você para ler um texto bíblico comigo, na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. Vamos tentar caminhar um pouco naquilo que ele tem nos oferecido pela bondade de Deus, dentro desse conteúdo. Capítulo 1, verso 3 até o verso 9, nós vamos trabalhar um outro projeto de Deus aqui. Nós estamos na série Cartas de Deus para o Velho Mundo, focando naquilo que Deus tem escrevido ou escrito nos papéis que somos nós, como quem enviando aos endereços desse mundo através de nossas vidas. 1 Coríntios 1, 3 diz assim: graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Você pode fechar seus olhinhos um pouquinho? Paizinho, mais uma vez, muito obrigado por esse privilégio de aqui nos reunirmos. Obrigado pelas pessoas que estão online. Obrigado por aqueles que estão aqui no templo, através desse conforto que o Senhor tem nos oferecido. Nós queremos aprender a Tua palavra, olhar para ela e buscar compreendê-la para aplicar no dia a dia de nossa vida. E o meu pedido, Paizinho, é que enquanto eu estiver a falar, e sabes que apenas isso posso fazer, que o Teu Espírito nos ensine, pois estamos desejosos de compreender o que o Senhor tem a nos ensinar. É o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, como já temos trabalhado outras 2 quartas-feiras, temos conversado dentro dessa visão de Deus acerca da parábola de Paulo, que nós somos cartas vivas enviados de Deus a esse mundo cheio de problemas. É como se de fato Deus escrevesse cartas, e isso mesmo que quero conversar com você hoje aqui. Nós iniciamos falando desse projeto divino, de onde nós temos o privilégio de fazer parte da escolha do Senhor para ser coportores de Sua palavra, como protagonistas desse evangelho que liberta. Outra semana nós pudemos conversar sobre os chamados, como que chamados para ser igreja de Deus. E podemos entender o que significa esse contexto de ser de Deus. Também entendemos o que significa ser santificado no Cristo e, ao mesmo tempo, compreendemos a ação nossa de santificar-nos, obedecendo a palavra do Senhor, que nos orienta, dizendo: sede santos. Trabalhamos isso de modo bastante simples, mas que pudesse ser compreendido. E hoje nós vamos continuar a partir do verso 3, mas dentro dessa perspectiva do tema da noite. Deus escreve cartas, e isso mesmo. As cartas que Deus escreve, como já citei a vós outros, escreve como se nós fôssemos o papel de Deus. E esse papel em branco, escrito por Ele, em consonância conosco, é endereçado às pessoas das quais vivemos, endereçado aos nossos amigos, vizinhos, parentes, colegas e também aos outros povos. Nós, portanto, somos as cartas vivas, o meio pelo qual Deus quer conversar com as pessoas, que Ele quer ser identificado, que Ele quer ser visto, que Ele quer ser notado. Isso gostaria de conversar com vocês a partir dessa expressão de Paulo, onde ele começa dizendo
graça e paz. Perceba que quando ele cita isso, afirmando acerca da igreja na qual ele endereça esses ensinos das duas cartas, a igreja de Corinto, sempre é comum observar que Paulo, quando fala com alguma igreja, essa citação dele, essa saudação, que para outros é incomum, mas para ele é muito comum, ele se utiliza bastante da palavra graça e da palavra paz. Em outras vezes, ele acrescenta uma outra palavra, que é a palavra misericórdia. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, em especial, ele utiliza essas duas palavras com grande teor e peso, graça e paz. Bem verdade que elas podem ter o simbolismo apenas de uma saudação, e importante, por sinal. Mas nada na Bíblia é apenas por simbolismos. Nada na Bíblia é apenas por uma escrita de educação. Nada na Bíblia é simplesmente por compor uma frase. Tudo na Bíblia tem um propósito. Inclusive, uma vírgula tem o seu propósito adequado. Ela extrai muitas coisas da frase anterior, como também nos acrescenta muitas coisas em frases posteriores. Tudo na Bíblia tem a sua real importância. E Paulo inicia essa fala para nós hoje, tentando nos fazer compreender que Deus quer, sim, escrever cartas através de nós ou em nós, iniciando pela palavra graça e paz. Importantes, não somente porque menciona Paulo a graça maravilhosa do Senhor, como também a paz no mesmo conjunto, como se as duas andassem de mãos dadas, justamente em razão de que ele escreve a pessoas que, assim como nós, andávamos, como quem ele diz, desgarrados, distantes da comunhão de Deus. Vivíamos como mortos em nossos delitos e pecados. E perceba que devemos compreender isso à luz da própria ideia do apóstolo Paulo, de por que ele sempre menciona essa importância da graça sobre nós e logo em seguida a paz que vem mediante a graça. Perceba, se você quiser, você pode abrir comigo a sua própria Bíblia e assim descobrir o texto. Romanos, por exemplo, no capítulo 5 e o versículo 10, você vai ver a primeira razão de o porquê a graça é tão presente nos ensinos de Paulo, é tão real nas falas do apóstolo e ganha uma importância gigantesca quando nos é mencionada. Pois diz ele: pois se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Perceba que o apóstolo deixa-nos muito claro na primeira frase: antes do Cristo, antes da cruz, antes da graça, nossa identificação era como inimigos de Deus. Éramos assim classificados. Inimigos não pelo ódio exposto entre nós, mas pelo pecado que dentro de nós habitava ou dominava. Perceba que essa mesma expressão tem peso de ligação quando você busca no contexto dos ensinos proféticos. Se você for em Isaías, no capítulo 59, você vai perceber que o profeta há a dizer que os nossos pecados, as nossas iniquidades, pecados oriundos de nossa natureza, iniquidades oriundos de nossa teimosia pecaminosa, de saber o que é certo e fazer o que é errado, de saber que não poderíamos agir daquela maneira e conscientes agimos, portanto, errados. Esses pecados e essas iniquidades, elas nos distanciam, nos separam de Deus e, portanto, nos torna como que inimigos dele. Assim éramos nós. Os nossos pecados fazem, portanto, divisão entre Deus e nós, sendo, portanto, uma barreira construída que nos impede esse acesso.
Dentro dessa mesma perspectiva, veja o que Paulo mesmo escreve, quando ele cita a igreja em Éfeso. Vem comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 2. Veja, o verso 1, ele diz assim: ele vos vivificou. Quando, Paulo? Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Era assim que vivíamos outrora, distantes de Deus. E o pecado que jazia em nós era a carta que nos dava a legalidade para o distanciamento de Deus. E nos dava, de igual modo, a força para que o inimigo nos mantivesse distantes de Deus. Havíamos, portanto, sendo presos por ele. Tinha algo como que algemas que ele tinha o direito de nos prender. Se não, perceba, vai comigo, por favor, aos Colossenses, no capítulo 2, e o verso 13. E ele diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, e tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou. Esse era o nosso estado. Vivíamos como mortos, separados de Deus, inimigos de Deus, pelas nossas atitudes, pelas nossas consequentes, ou os nossos consequentes erros, pelas nossas conscientes falhas. Sim, era assim que vivíamos. E, portanto, a graça de Deus, derramada em Cristo Jesus, através da sua morte vicária na cruz, nos deu, portanto, esse privilégio de reconciliar-nos com Deus, sermos livres do pecado. E veja o que o próprio Paulo escreve. Vai comigo, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, por gentileza, e o verso 18. Veja como ele nos diz de maneira tão contundente, tão bela, tão profética, e acerca de nós mesmos. Ele diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus, por meio dessa morte vicária de Jesus na cruz, aquelas algemas que nos tornavam como inimigos de Deus e cativos do maligno, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, lá no capítulo 6 e o verso 14, perceba que ele diz que a partir disso, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então, aquilo que nos tornava inimigos de Deus, que nos separava de Deus, perdeu a sua força. E por que perdeu? Porque a graça fortaleceu-se em nós. Essa é a razão pela qual ele enfatiza tanto a palavra graça. Para que saibamos e reconheçamos que sem graça, sem a bondade, a graça misericordiosa de Deus, sem dúvida nenhuma, não estaríamos aqui. É por isso que ele escreve também à igreja em Éfeso, e evidentemente a todos nós que estamos aqui esta noite, fazendo-nos compreender que nada vem de nós mesmos, ainda que tenhamos esforço para de alguma maneira alcançássemos, mas veja o que ele escreve, que nada vem de nós mesmos, escrevendo aos Efésios outra vez, no mesmo capítulo 2, mas no versículo 4 em diante, ele diz assim, até verso 9, diz ele, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pois
pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar-se nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, graça. Nada podíamos fazer, separados de Deus, inimigos de Deus, distanciados pelas nossas fraquezas pecaminosas. Então a graça de Deus derramada através do Cristo na cruz, e um Deus cheio de misericórdia. Sua graça foi manifestada por conta da sua grande misericórdia. E a sua graça manifestada por conta da sua grande misericórdia tem uma causa: é pelo seu grande, imenso, incomparável amor. Então o amor de Deus produz misericórdia, que nos derrama graça. Essa conjuntura de coisas fez com que a gente pudesse estar aqui essa noite. E perceba que é por isso que Paulo diz graça, paz e algumas vezes misericórdia, porque ele sempre se lembra de onde saiu. E esse é o maior privilégio que um cristão pode ter, o privilégio de saber que ele foi salvo e está cheio de Deus, mas nunca esquecer de que isso foi um ato da grande, pura misericórdia e graça do Senhor. Afinal de contas, nenhum de nós aqui estava faminto por salvação, nenhum de nós. Ao contrário, nem fazíamos conta de tudo isso. A maioria de nós aqui achávamos que estávamos corretos dentro das nossas fraquezas. Alguns de nós até argumentavam: eu não roubo, eu não mato, eu não faço essas coisas, então por que tenho pecado? Tenho pecado algum. Pecado é essas coisas dentro da nossa consciência, talvez incrédula, ou antes de conhecer o Cristo. Mas agora conscientes de que herdamos desde Adão esse peso pecaminoso, de nossa natureza pecaminosa, e ainda que a gente argumente contra tudo isso e diga: mas como eu poderia estar em pecado? Como eu poderia ter nascido em pecado? Se eu não fui quem pequei na origem de Adão, fora Adão que cometera tal coisa. E conversávamos sobre isso ontem pela manhã. Como eu poderia trazer essa herança pecaminosa? Como um bebê pode nascer e trazer nele a herança pecaminosa, herdada de Adão, se nós não estávamos lá no Éden quando Adão pecou? A verdade é que estávamos na eternidade, mas todos centrados dentro da figura de Adão. E, portanto, sendo ele o primeiro, e todos saíram dele, naturalmente aquilo que estava nele passou para todos os outros. Mas se nós herdamos o pecado de Adão, mesmo não estando no Éden, de igual modo, pela grandeza do amor de Deus e a sua imensa misericórdia, que nos proporciona a sua maravilhosa graça, nós também não estávamos no Calvário quando Cristo foi crucificado, e herdamos dele o seu perdão e a sua misericórdia. É por isso que ele nos enfatiza essa graça, que me faz sempre olhar o passado e saber que nada veio de mim mesmo, nada, mas que tudo veio pela bondade dele. E quando ele cita a palavra paz, é evidente que ele está a dizer que aquilo que nos fazia ser inimigos de Deus e provocava guerra entre nós e o divino, em sentido de guerra, que eu quero dizer, é de afronta. Sempre com as nossas atitudes, afrontávamos, desonrávamos, praticávamos todo tipo de coisa que fazia com que o Eterno tivesse, em alguns casos, nojo de nós. Noutros casos, o próprio Paulo diz que quando nos lembramos do que vivíamos e fazíamos, devemos sentir até vergonha por aquilo que fazíamos. Entretanto, isso tudo não só nos colocava em xeque contra Deus, mas também o ofendíamos.
E tendo Deus todo o direito de julgar-nos, ainda assim, ofendido, nos encheu de misericórdia. E decidiu, através da cruz do seu Filho, pacificar. Ele é, portanto, o mediador da paz. Então, aquilo que nos fazia viver em guerra contra o divino, agora em Cristo, Ele pacificou, nos reconciliou. E essa expressão de Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, de reconciliação, é exatamente isso, fazer as pazes. Fomos por Ele reconciliados. Por isso ele diz a todos nós, enquanto igreja, graça e paz. Como quem quer afirmar, vocês são salvos agora, estão em paz com o divino. É a esse padrão de igreja que o apóstolo Paulo escreve. Uma igreja que reconhece que ela não é o que é por quem ela é. Ela é o que é por quem ele é. Ela tem o que tem por quem ele é e a deu. Esse reconhecimento e invoca sobre nós esse princípio de paz, que se de fato fomos por Deus reconciliados e nele temos paz, logo devemos viver em paz uns para com os outros. Logo somos também, como dito por Jesus, bem-aventurados se formos pacificadores. É nessa expressão não só de receber, mas de também produzir. Pois se eu recebo a paz que vem de Deus, logo eu preciso ser aquele que produz a paz que vem de Deus. Se Deus em mim produz a sua paz, Ele espera que eu, através do meu viver, no meio de nós, de igual modo, produza a sua paz. Significa dizer que o nosso papel, enquanto que igreja, endereçada a esse velho mundo, como uma carta escrita pelo divino, é nos enviando a pacificar. Em seja qual for o ambiente, o nosso papel não é atear fogo, não é jogar gasolina, não é aumentar contenda, não é aumentar balbúrdia, nem alimentar situações que gerem conflitos. O nosso papel é paz, é ser mediador entre um e outro, é ser o da paz. O nosso papel é ser aqueles que trazem como que a sirene de bombeiro, onde tem um fogo, nós chegamos para apagar. É ao contrário do que se vive em muitos ambientes, onde se percebe que a chegada de algum ou a fala de algum aumenta mais. Mas ao contrário, no nosso caso, precisamos trazer isso como prática diária em nossa vida, pacificadores. Porque essa paz, adquirida pela graça de Deus, está dentro de nós. Se ela está dentro de nós, todo o ambiente que eu for, precisa ser permeado por paz. Concorda comigo? Nesses ambientes onde a igreja enviada por Deus, a igreja que Deus escreveu como cartas, é o ambiente onde todos gostariam que ela tivesse. É o ambiente onde chegarmos, as pessoas deveriam dizer: uau, graças a Deus que vocês chegaram. Mas ao contrário de dizer, puxa vida, fulano chegou. O nosso papel é refletir essa graça do divino em meio a um ambiente de guerra. Esse ano, por exemplo, vai ser um ano de muita guerra. Muitos lares já começaram, inclusive. E eu não estou a dizer da guerra entre Ucrânia e Rússia, que, de fato, se houvesse um meio de mediar a paz, deveríamos ser esse meio. Perceba que eu digo que haverá um ambiente de muitas guerras dentro de famílias, justamente porque é um ano político. E um ano político é um ano propício para as metralhadoras serem carregadas, para as facas serem afiadas, para as línguas violentas e peçonhentas serem desenroladas. É um ano das cascavéis cristãs se levantarem. É um ano das famílias construírem suas trincheiras. E até o dia não sei quanto de outubro ou de novembro, se entrincheirarem e se dividirem. E depois se reunirem por um breve período de tempo. Mas o conselho de Deus
para nós como cartas dele para esse velho mundo, que essa prática de vida incerta, insegura, incapaz de ter um ambiente de paz, é um ambiente de mundo. E você pode notar que grande parte do ambiente de mundo, tudo que começa com alegria, riso, festa, bebida, sempre termina em discórdia, briga, afronta, mágoas, tristeza e cartão de crédito estourado. Sempre. Mas como igreja de Deus, o nosso papel é pacificar. Que tenhamos essa ideia plena, que assim como Paulo ensina e cita acerca da igreja de Corinto, que em todo momento, para nós, ao chegarmos, seja essa a nossa linguagem, graça e paz da parte de Deus a todos vocês. Agora, de nada adianta afirmarmos esta saudação fervorosa e não produzi-la. De nada adianta a gente trazer essa saudação tão harmoniosa, mas sermos suscetíveis às afrontas ou aos convites à contenda. Então que sejamos nós os destruidores das prosas de guerra. Sejamos nós os pacificadores dos ambientes de conflito. Tenhamos nós essa habilidade. Afinal, a paz de Deus está dentro de nós. Fomos por Ele reconciliados. Então não temos justificativa para viver ao contrário. Portanto, diz Ele, graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Talvez poderíamos até criar uma certa referência, embora isso não tenha nenhuma conotação bíblica aqui, mas por inferência poderíamos dizer que Deus produz tanto a graça quanto a paz, e o Cristo aplica essas duas coisas através de si mesmo em nós. É essa aplicação que o Cristo faz. Porque todo o amor, toda a misericórdia, toda a graça do divino, ela é aplicada pelo Cristo em nossa vida. Deus já era amor, Deus já era graça, Deus já era misericórdia antes da cruz. Mas os homens não o conheciam assim. E através do Cristo a humanidade conheceu o Deus de amor. É por isso que em João, no capítulo 14, o verso 6, a resposta de Jesus a Filipe, quando ele indaga o Senhor e diz: Senhor, para onde é que vais? Como podemos conhecer o caminho que o Senhor vai? Então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Perceba que Ele é o aplicador de toda a misericórdia e grandeza de Deus, justamente porque nessa passagem em especial, Ele se indigna de alguma maneira e diz assim: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Quem consegue me conhecer, naturalmente, vai conhecer as características do Pai. Quem consegue ver o meu nível de amor, naturalmente, vai conseguir ver o nível de amor do meu Pai. Quem consegue ver o nível da minha graça e misericórdia, vai naturalmente ver o nível da graça e da misericórdia de meu Pai. Portanto, o Cristo é quem manifesta o Deus de graça e paz em nossas vidas. Logo, você vai entender isso no final dessa expressão da saudação do apóstolo Paulo, onde ele nos diz de maneira clara que nós fomos chamados para a comunhão. Verso 9 de 1 Coríntios 1. Deus nos chamou exatamente para isso: comunhão, koinonia. E permita-lhe dizer o que significa koinonia no contexto bíblico do grego. Koinonia é comer do mesmo pão, partilhar da mesma dor, é conjuntar-se, é se tornar um, é se fundir um ao outro, é estar um no outro. Koinonia, comunhão plena, onde sentimos o que o outro sente, onde convivemos no ambiente que o outro convive, nas mesmas expressões de amor e graça. É isso que Deus nos chamou, para ter comunhão, para viver nesse ambiente. Logo, se eu tenho comunhão em Cristo Jesus, se eu estou fundido nele, tudo que há nele tem que vir em mim. Tudo que está expressado nele tem que ser reproduzido em mim. Você entende isso? É por isso que às vezes torna difícil a gente ver e talvez
Até nos sentimos indignados por observar a maneira como que muitos vivem afirmando ser cristão. Porque, na verdade, ser cristão, do verdadeiro sentido da palavra Christos, que é utilizado no grego, é justamente ser parecido com Jesus. É como foi chamado a igreja de Antioquia pela primeira vez, de cristãos, ou seja, parecidos com Jesus. Essa é a ideia bíblica de andarmos em comunhão. E se o Cristo está em nós, em comunhão conosco, então vamos reproduzir o que o Cristo reproduz. E eu lhe pergunto, o Cristo reproduz confusão? O Cristo reproduz contenda? O Cristo reproduz malefícios? O Cristo reproduz mágoas? O Cristo vai reproduzir tristezas? O Cristo vai reproduzir separação? Ele vai reproduzir a desgraça pessoal? Ele vai reproduzir uma insônia profunda? Ele vai reproduzir uma falta de paz imensa? Portanto, uma tribulação intensa de alma? Jamais. Essas coisas não são procedentes do Cristo. São procedentes de um mundo pecaminoso. E o que o Cristo produz? O que poderíamos nominar que o Cristo produz? Ele produz paciência. Ele produz amor. Ele produz perdão. Ele produz misericórdia. Ele produz companheirismo. Ele produz cortesia. Ele produz educação. Ele produz gentilezas, Ele produz gestos honestos, Ele produz olhares puros, Ele produz pureza dentro de si, Ele produz santidade, Ele produz a grandeza de caráter, Ele produz o menosprezo do próprio ego, Ele produz tudo aquilo que me coloca em conexão com o divino. Então, se eu estou em Cristo, e se essa graça é produzida em mim, através do Cristo que aqui dentro vive, logo eu sou a carta certa para esse mundo em crise. Logo, Deus está escrevendo algo por meio de nós. Logo, você que me ouve, tanto aqui quanto em casa, é de fato o que o mundo precisa. O que o mundo precisa hoje? De Deus, de Jesus. Onde ele vai encontrar Deus, Jesus? Vai naquela igreja ali. Esse é o grande problema. A verdade é que o mundo precisa de Deus e de Jesus, mas ele não vai buscá-lo em alguma igreja, porque a verdade é que a igreja está ali ao lado desse mundo. Não temos que dar endereço de igreja, afinal o endereço de Jesus é o meu endereço, é o seu endereço. O e-mail de Jesus é o meu e-mail. O telefone de Jesus é o meu telefone. Você concorda com isso? Essa é a ideia de Paulo em nos fazer compreender que essa graça e essa paz está conosco por meio de Deus e de Jesus o Cristo. Mas ele continua na sua saudação. E ele diz: eu sempre dou graças ao meu Deus por vós. E por que você dá graças a Deus, Paulo, por essa igreja de Corinto? O que é que você viu nela? E ele diz assim: eu dou graças a Deus pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Tão lindo isso. Eu dou graças a Deus pelo quanto Deus derramou graça sobre vocês. Eu dou graças a Deus pelo quanto Ele investiu em vocês. É isso que ele está dizendo. Para você entender isso, permita tentar permear a tua mente com uma pequena informação. Corinto, essa cidade grega, do qual Paulo se refere, que trabalhou lá 1 ano e meio, como já citei em cultos anteriores, era uma cidade muito cosmopolita, embora pequena, mas com uma população muito miscigenada, não só de gregos. Gente de todos os lugares do mundo vinham ali. E uma das coisas que mais atraía as pessoas em Corinto, diga-se de passagem, que é até degradante dizer, mas Corinto era conhecida pelo alto nível da promiscuidade sexual. Era uma cidade repleta de prostíbulos. Gente de várias partes do mundo que traziam seus negócios
ao mundo grego e comercializavam seus itens, sempre caminhavam os quilômetros necessários do porto até Corinto para poder desfrutar dos terríveis prazeres que a carne gostava naquela cidade. Era uma cidade movida de prostituição, de miséria imoral, de contextos libidinosos e malignos e cheios de carnalidades. Isso é visto inclusive pela influência que esse mal entranhado dentro da cidade de Corinto provoca, inclusive dentro da própria comunidade cristã. Quem já leu a carta de Paulo aos Coríntios, muito especialmente a primeira carta, percebe o quanto ele trabalha acerca dessa imoralidade que era entranhada dentro da vida de muita gente ali. Ou seja, saíram desse mundo pecaminoso de Corinto, mas alguns dos que permeavam a igreja não conseguiram fazer com que o mundo saísse de dentro delas. Ao menos essas nuances imorais que jazia como que um domínio de principados e potestades sobre Corinto. Logo perceba que uma cidade que vivia chafurdada em tal nível de pecado e de imoralidades, o apóstolo Paulo percebe que ela agora, a igreja da qual ele cuida, ou que ele ensinara, e que agora emite suas cartas, ela tem de igual modo, em comparação com o alto nível de promiscuidade de Corinto, ela possui de igual modo um alto nível de santidade, um alto nível de busca a Deus, um alto nível de graça derramada, um alto nível de investimento do Espírito Santo. Embora, como já citei, houvesse alguns que ali no meio deles cometesse alguns deslizes e se manchasse com o nível de pecado de Corinto, ainda que tentassem viver uma vida de alguma forma, tentando mostrar uma cristandade, mas o investimento do Espírito Santo era maciço, investimento tamanho. É por isso que o apóstolo Paulo escreve a outra igreja, mas me faz lembrar desse mesmo contexto. Se você quiser, volte a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. E o verso 20. Aleluia. Aliás, vamos ler do verso 19, por gentileza. Do 19. E diz assim, olha: pois como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim como pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Perceba como Paulo cita isso aos romanos. Ele diz, quando se fala de Adão, a desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Passado, aconteceu, o pecado veio. Mas pela obediência de um só, a saber, Jesus, muitos serão feitos futuro, a partir da cruz. Nós também estamos incluídos nesse contexto aqui. Perceba que muitos serão feitos justos. Verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Isto é, a lei trouxe luz ao pecado. A lei mostrou o que está errado na vivência humana. A lei apontou o dedo para o homem e disse: isso que você faz é pecado. Isso que você vive é pecado. Isso que você pensa que não é, é pecado. Portanto, a lei iluminou o mundo de trevas, mostrando o grau de sua pecaminosidade. Mas diz o apóstolo Paulo, veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Oh, glória. Verso 21. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. O que ele está a dizer reflete o que ele escreve à igreja em Corinto. O alto nível de pecado de Corinto exigiu de Deus um alto nível de graça derramada. O investimento de Deus em um nível maior
Oh, glória a Deus! Isso me faz saber de que eu não tenho o poder de julgar quem tem ou quem não tem graça, quem é ou quem não é pecador, quem pode ou não pode estar com Deus. Ao contrário, isso me coloca no nível de entendimento a saber que Deus é quem é detentor da graça e vai investir o quanto Ele acha necessário em uma vida para retirá-la dali, de tal modo isso é aplicado. Por quê? Porque a Bíblia diz, nas palavras de Jesus, que a quem mais é perdoado, maior é a gratidão. Significa dizer que quanto maior é o pecado, maior é o investimento de graça de Deus. A fonte é a mesma, mas o derramar é mais intenso. Justamente porque tem pessoas que viveram de uma maneira honesta, pura, legal, sem imoralidades, de maneira justa. E quando ela recebe o Cristo, é uma salvação tão gloriosa, ele não viveu nas abundâncias do pecado. Diferente de outros que viviam com o pé na lama, que a vida era devastada pela miséria desse mundo. E quando o Senhor o alcança, é claro que são valores diferentes, níveis diferentes. Você não consegue pegar um copo de água desse aqui e utilizá-lo nas mesmas expressões, como por exemplo, se eu mergulhar em um poço ou uma fossa e tirar-me de lá, esse copo d'água não vai conseguir me limpar. Mas se pegar o Marcos, por exemplo, agora, do jeitinho que ele está, esse copo d'água é capaz de limpá-lo. Basta utilizá-lo num pano molhado, vai lavar o corpo inteiro. Mas se eu cair numa fossa, irmão, tem que pegar um balde inteiro, e ainda assim creio que não dá. É assim a graça. Para alguns Deus usa um copo suficiente. Para outros Deus vai usar uma piscina inteira. E talvez não seja suficiente, então Ele enche a piscina outra vez. No meu caso Ele usou uma lagoa inteira. Eu dou glória a Deus pela grandeza da sua misericórdia. Porque ai de mim, se Ele não tivesse tanto amor assim. Ai de mim. É isso que Paulo está a dizer. Não sei se você está conseguindo compreender essa... Claro que você está, você é inteligente. Mas é evidente que essa graça de Deus, essa bondade de Deus... E por isso Paulo agora enfatiza, eu estou pasmo com o investimento de Deus em vocês. E o quanto eu estou admirado, é o tanto que eu agradeço. É o tanto que eu dou graças a Ele. Como quem diz, obrigado, Senhor, todo dia, por acreditar no povo de Corinto. Obrigado, Senhor, todo dia, por acreditar no Feitosa. Obrigado, Deus, todo dia, por acreditar no povo de Dourados. Graça. Oh, eu deveria fazer isso todo dia por mim também. Nós deveríamos fazer isso todos os dias por nós. Não é verdade? Porque se tão somente olharmos de onde saímos, vamos perceber de igual modo a admiração pela qual Paulo diz. Mas perceba que ele não apenas diz isso, oh Jesus. Ele diz assim também, relendo o verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo. Esse em Cristo, essa ênfase que Paulo dá em Cristo, ele cita isso 164 vezes no Novo Testamento. Paulo fala 164 vezes da igreja estar em Cristo. Por que tanta ênfase? Porque quer dizer que a vida só tem sentido em Deus, como prática de cartas vivas, se ela tiver em Cristo. Que as minhas atitudes só são consideradas justas se for a partir de Cristo. Que a minha vida em família só é considerada em santidade se ela for em Cristo. Significando que tudo que eu for fazer não é a partir de mim para o Cristo. Tem que ser a partir do Cristo para você.
Porque minha vida agora, segundo Paulo, precisa estar escondida em Cristo. Entende? E essa graça dita, derramada pelo Cristo, Paulo designa aqui para nós o entendimento do que ele considera como essa graça. E ele diz no verso 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele. Em quem, Paulo? Em Jesus. Em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Mas pega essa palavra do verso 5. Quando Paulo está falando aqui de forma tão bela, porque em tudo fostes enriquecidos, é preciso ter a consciência plena de que Paulo não está focando aqui a vida material. Ele não está focando aqui, em primeiro momento, o viver nesse mundo enquanto que próspero. Ele não está tratando aqui dessa abundância que o reino pode nos fazer viver enquanto que nesse mundo. Mas ele também não está deixando de fora essa abundância. Por quê? Porque a partir do Cristo, o viver no Cristo, me ensina de maneira clara que toda a abundância de bens ou valores que Deus me der para viver nesse mundo não tem nenhum valor intrínseco na minha alma, porque tudo pertence a Deus. Então é uma questão de consciência. Por isso ele não coloca aqui as riquezas da vida. Por isso ele não enfatiza valores aqui. Não se trata apenas dos espirituais, ou não se trata apenas da vida financeira, mas de um conjunto. Até porque essa igreja aqui, a igreja de Corinto, permita orientar você nisso. Quando ela nasce em Cristo Jesus, ela fazia parte de um conjunto de igrejas pobres, muito pobres, infinitamente pobres. Paulo chama esse conteúdo de igrejas da Macedônia, que faz parte da igreja de Corinto, de profundamente pobres. Se não, pega a sua Bíblia rapidão para você ver. Vem comigo de maneira muito rápida em 2 Coríntios, no capítulo 8. Eu já vou caminhar para nós pararmos. 2 Coríntios, capítulo 8, por bondade. Olha o que Paulo diz no verso 2. Ele está falando às igrejas da Macedônia, a saber, a igreja de Corinto. Ele diz assim, em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. No verso 3, ele vai falar que partiu do coração dessa igreja recém-nascida, a igreja de Corinto, recém-formada, recém-plantada, que era uma comunidade enorme de pessoas empobrecidas pelo sistema, e que tinham consciência da sua fraqueza de posses, mas que nesse tempo era uma igreja assim, cheia do amor de Deus. Eles tiveram a deliberação no coração de se unirem às outras igrejas pobres e tirarem daquilo que eles não tinham até, da sua fraqueza, da sua pobreza, para ajudar igrejas mais pobres em Jerusalém. Eles eram pobres, mas diz Paulo, que eles se dispuseram, na sua profunda pobreza, usar da sua riqueza de generosidade e enviar aos que tinham menos que eles, daquilo que lhes ia fazer falta. Agora perceba que Paulo, quando vai falar sobre isso, no capítulo 8 inteiro, depois você lê em casa, você vai perceber que agora ele está recomendando à igreja em Corinto, a mesma igreja, que antes era pobre, mas que o tempo passou,
E ela se tornou abundante em tudo. Abundante em bens, tanto quanto abundante em valores espirituais. Abundante em riquezas de graça, mas tanto quanto abençoadas de maneira financeira. Prosperaram no seu caminho. Só que agora, prósperos, não tinham a mesma disposição de abençoar os menos favorecidos quando eram pobres. Ele está a dizer no capítulo 8, vocês não podem esquecer dessa abundante graça que havia em vocês quando vocês eram profundamente pobres. Mas agora vocês são abundantes e ricos em tudo. Façam as mesmas obras de antes. Uau! Quando ele cita essa expressão nesse capítulo 1, que essa palavra em tudo fostes enriquecidos, é evidente que não está aqui um favorecimento de Deus em detrimento do desfavorecimento de outros. É que a graça de Deus derramada pela absorção dessa igreja. O que quer dizer isso? Bem, se você for no versículo, na sequência desse mesmo versículo, eles vão dizer que, Paulo vai dizer que essa igreja desenvolveu intensamente o dom da palavra, da oratória, do entendimento, quanto o profundo conhecimento das coisas divinas. Isso não é simplesmente uma cachoeira de Deus que vem sobre você e você não sabe o que está acontecendo. Isso é um trabalho conjunto. É a graça sendo derramada e tendo pessoas dispostas a beber tudo que ela tem a derramar. O pastor Luiz Hermínio tem uma expressão, eu gosto da expressão dele. Ele diz que é muito legal quando a igreja arranca de nós a palavra a ser ensinada. Alguém aqui já ouviu ele dizer isso? É como se tivesse fome da palavra. É o que a igreja de Corinto tinha. E uma igreja que tem fome da palavra, ela vai crescer em todos os níveis. Então não é que Deus favoreceu-a em detrimento de desfavorecimento de outros. Não, é que ela buscou mais do que outros. E ela não só buscou, como ela decidiu que deveria aplicar o que buscou. Porque de nada adianta eu aprender os conceitos de Deus, de uma prosperidade espiritual e de uma prosperidade na vida física e não aplicá-los. É como quem diz, eu sei ensinar, só não sei fazer. Eu sei para mim, mas eu não sei colocar em prática. Eu sei a receita do bolo, mas eu nunca fiz ele. Isso é muito importante. Agora perceba que Paulo diz de maneira tão clara que eles foram enriquecidos nisso, mas em algum momento essa abundância do favor de Deus na vida deles, em algum momento eles não souberam lidar. Em algum momento eles se perderam. Significa que eu posso me embebedar com os valores da graça. E isso não é um problema do divino, é um problema meu, de não saber lidar com os presentes de Deus. Se não, perceba, você vai observar tanto no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 dessa primeira carta, e também o capítulo 3 da segunda carta, que Paulo trata especificamente da ideia que os coríntios geraram dentro de si, que eles se tornaram os melhores oradores, detentores da sabedoria e do conhecimento. E Paulo chega a dizer a eles, a sabedoria do homem é loucura. Vocês pensam que vocês são sábios, vocês não têm esse entendimento que vocês pensam que têm. A outra coisa que Paulo leva eles a compreenderem é que dentro do alto nível de conhecimento que eles tinham, eles imaginavam que eles poderiam simplesmente estacionar dentro de sua própria arrogância e se sentir intocáveis pelas misérias da imoralidade que com eles conviviam.
Por isso ele confronta as pessoas que se conformavam e não sentiam diferença alguma em conviver lado a lado, em ceiar, como por exemplo um cara que dormia com a madrasta. Esse nível de imoralidade havia lá dentro, justamente porque eles cresceram tanto que esqueceram o nível da humildade. E esse é um perigo que muita gente corre. Até porque a queda não vem de repente. Ninguém cai de repente. Ninguém entrega-se à tentação de repente. É aos pouquinhos. É de semente em semente. É quase igual a arapuca. Não sei se você já fez arapuca quando criança. É uma arte antiga. E a gente colocava assim um trieiro de arroz ou de milho, dependendo da ave que a gente queria pegar, era milho, dependendo do que eu ia pegar arroz. E colocava um trieirozinho de pouquinhos carocinhos de arroz, não é, Vanilton? E o bichinho ia bicandinho, comendo aquele arrozinho. Aí ali na frente ele olhava e tinha um montão assim. Ele nem prestava atenção que o montão estava debaixo de um galinho, que quando ele pulava para comer aquele montão, a arapuca caía sobre ele. Quem já fez arapuca aqui na vida? Quase todo mundo aqui. Uau, vocês são pecaminosos mesmo. Puxa vida. No juízo dos passarinhos, a gente vai ser julgado. Nesse tempo, é evidente que a gente não percebe, porque as migalhas que estão sendo nos dadas, elas parecem tão saborosas que nos convidam para dentro da arapuca. E isso aconteceu com a igreja aqui. O diabo foi semeando dentro do coração deles, dizendo: vocês são bons. Vede quando vocês são tão cheios, quando vocês são poderosos. E quer saber mais? Eles foram tão enriquecidos, segundo Paulo, pela graça de Deus, que nenhum dom faltava. Dos 9 dons do Espírito, derramados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo, exalados lá no capítulo 12, amplamente falado por Paulo, nenhum daqueles 9 faltava dentro dessa igreja. E nenhum dos outros 5 dons de serviço faltava dentro dessa igreja. Eles tinham os 14 dons abundantes que são expostos pelo apóstolo Paulo, exalados aqui dentro. Mas chega um dado momento que o apóstolo Paulo diz: gente, vocês pensam que ter dons é aprovação de caráter? Vocês pensam que falar em língua estranha aos montes é que Deus está no meio de vocês? Vocês pensam que fazer milagres é a garantia de que está tudo bem entre vocês e Deus? Vocês pensam que sinais e maravilhas é a aprovação de tua conduta? Não! Não é. Paulo vem fazer eles se lembrarem ao longo de toda essa carta do que Jesus escreve lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 16 em diante. Onde chegarão diante dele e dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas, profetizamos. E o Senhor olha para eles e diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Seu lugar não é aqui. Mas fizemos no teu nome. Não. Você pode ter feito no nome de quem você quiser, mas eu não sei quem você é. Porque milagre, barulho, conceitos assim, não são aprovação de santidade nem nível relacional com Deus. Essa igreja é a prova disso. Por isso que a gente precisa dizer: nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu posso profetizar aqui, plantar pirueta, sei lá, fazer um barulho aqui santo e tentar fazer uma pirotecnia, mas o que vai comprovar se eu sou homem de Deus ou não, não é o que eu prego aqui em cima, é o que eu vivo aí embaixo. Não é o que eu anuncio no microfone, é o que eu faço no meio da rua. É isso que comprova se eu sou cristão ou não. Os meus passos que eu deixo para trás
que geralmente não são fiscalizados por mim, é que testemunham com quem eu estou andando. E é isso que Paulo enfatiza. Mas ele faz isso de tão bom grado, porque ele sabe que ele vai ter que tratar dessas coisas profundas lá na frente. O que ele leva os irmãos aqui de Corinto a ter a consciência é de tudo o que eles receberam. E agora chega no dado momento em que ele precisa tratar profundamente a ferida. Portanto, agora ele já mostrou para todos que o seu tratamento não é sem causa, que eles tiveram uma fonte extraordinária de riqueza, de graça, de misericórdia, e que agora não há do que se desculpar, senão reconhecer o quanto precisa da bondade de Deus. É por isso que ele faz os irmãos compreenderem todo o investimento de Deus. Eu levo a cabo isso a nós também na mesma perspectiva. Devemos ter a consciência plena do quanto Deus tem investido em nós. E tendo essa consciência, saber qual tem sido o nível da nossa correspondência a esse investimento. E cá para nós, quem de nós aqui tem a ousadia de investir por décadas em algo que só te dá prejuízo? Algum de nós faz isso? Ninguém faz isso, não somos ladrões de nosso bolso. Mas é interessante que nem sempre paramos para pensar se estamos correspondendo ao nível do investimento do divino ou se estamos dando prejuízo para ele. Em algum momento nós damos lucro, em outros momentos damos prejuízo. O que cabe a nós é termos a consciência de que o investimento que Deus fez em nós, ninguém nunca fez. Concorda comigo? Ninguém nunca seria capaz de fazer. Jamais, jamais. Ninguém seria capaz de nos levar a qualquer outro nível. Paulo quer deixar isso muito claro à igreja de Corinto. Lá no capítulo 7, o verso 23, ele diz: fostes comprados por bom preço. Como quem quer enfatizar que o nosso preço, o nosso valor foi inestimável e não há nada que compare. E precisamos estar tão conscientes de que esse investimento é válido até hoje. Hoje, quarta-feira, 16 de março de 2022, Deus investiu tudo que Ele tem na nossa vida. Hoje. Ele designou os seus anjos para nos guardar hoje. Ele designou seres especiais para nos servir hoje. Ele nos garantiu que essa máquina interna batesse segura hoje. O dia inteiro, Deus só investiu em nós. E a minha pergunta a mim mesmo, e talvez eu possa compartilhá-la com você, é: o quanto nós devolvemos a Ele hoje? Ele só investiu. O quanto podemos dar? Hoje, como cartas de Deus enviadas ao mundo velho, ao velho mundo, qual foi o tipo de resposta que a gente ofereceu ao velho mundo do que Deus escreveu em nós hoje? Essa carta produziu algo hoje para Deus? O que Deus investiu em mim hoje produziu alguma coisa do que Ele esperava? Essas perguntas só podem ser respondidas por nós mesmos. E se não for pedir muito, eu gostaria que você guardasse elas em seu coração e pudesse, de maneira clara, respondê-las ao menos em oração junto a Ele. E quem sabe assim consigamos ter a consciência do quanto a nossa vida tem sido inútil, de o quanto temos nos tornado servos inúteis. Foi acerca disso que Jesus disse que aquele servo que faz apenas o que lhe é mandado fazer
é um servo inútil. A minha luta tem sido para não ser inútil. E eu tenho que lutar comigo mesmo, para que eu não perca esse cuidado, essa consciência. E Paulo nos faz ter essa consciência aqui hoje. Ele nos enriqueceu com a sua graça, nos favoreceu com a sua misericórdia, nos abençoou com a grandeza infinita de amor. E agora Ele espera que a gente seja enviado no endereço em que Ele colocou. E que alguém nos leia. E que entenda a mensagem. Fique em pé, por favor. Eu queria concluir esse texto, mas eu não consegui concluí-lo. Os versículos 8 e 9 traz-nos uma importância gigantesca. Nos faz compreender o verdadeiro sentido de ser igreja. E a gente comenta isso outra vez, outro dia. Mas hoje eu quero conversar com você agora em oração. Nós aprendemos isso. Nós entendemos o quanto Deus investiu em nós. Ele investiu o seu melhor. Por favor, quem de nós aqui mereceria qualquer outra coisa de Deus, se Ele já deu o melhor? Às vezes a gente utiliza e canta a expressão, o melhor de Deus está por vir. Mas Ele já deu o melhor. Não tem nada melhor do que Jesus. Ou tem? Não tem nada melhor, nada maior, nada mais importante. A gente entendeu aqui hoje que tudo de melhor só pode existir se for em Jesus. Concorda comigo? Então o melhor já veio. Eu já vivo o melhor. O melhor está aqui em nós, está aqui conosco. Cabe a nós, portanto, entender que esse melhor é nos dado todo dia. E a partir dele podemos ter todas as abundantes riquezas que o reino de Deus produz em nós. Mas o que nós estamos produzindo para o reino? Essa pergunta, Robert, não pode ser calada. Ela tem que ter uma resposta. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Você pode fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu entendi a Tua palavra, Senhor. E creio que muita gente que está aqui nesse templo e também nos ouvindo pela rádio ou assistindo-nos em tempos posteriores, ou pessoas que estão agora conectadas conosco, também acredito que compreenderam. Eu entendo, Senhor, o quanto o Senhor nos investiu, o quanto o Senhor acreditou, o quanto o Senhor derramou sobre nós de graça e misericórdia, para produzir essa paz. Mas eu me perturbo, Pai, dentro de mim, porque não sei se estou correspondendo a contento aquilo que o Senhor investiu. Embora nunca me cobraste, embora nunca vieste com palavras pesadas contra a tua igreja, cobrando-a de um investimento que o Senhor fez de maneira deliberada, pois a tua palavra diz através do profeta Oséias, Senhor, lá no capítulo 14, o verso 4, Paizinho, tu sabe onde está, pois o Senhor foi quem disse que o Senhor deliberadamente nos amou, voluntariamente nos amou. Então, Paizinho, foi o Senhor quem quis investir em nós. E nós lhe somos muito gratos. Lhe somos muito gratos por ter olhado para esse miserável pecador e ter coberto de misericórdia para que a tua graça pudesse perdoar-me de todos os meus delitos e me dar condição de ser chamado de seu filho. Paizinho, é por isso que eu te dou graças. Eu te dou graças.
Eu te glorifico pelo investimento teu diário, tanto em minha vida quanto na vida desta noiva que aqui está. Eu te glorifico, Senhor, por ter acreditado em nós, mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Eu te glorifico, porque não nos tiraste de um berço de ouro, mas nos arrancaste das mãos de Satanás, de um charco de lodo, onde jazíamos em pecados imorais. O Senhor quebrou as nossas algemas e nos deu a liberdade de te servir por amar. Então eu lhe sou grato, lhe sou profundamente grato. Eu posso dizer, Pai, que a única coisa que eu espero te retribuir é recompensar o teu sacrifício com atitudes de amor para com o próximo, sendo o teu reino nesta terra, resplandecendo em graça sobre a vida de outros, para reconciliá-los contigo. Quero pedir-lhe, Senhor, sobre todos que estão aqui essa noite, nos ajude a ser esse canal de reconciliação. Que essa noite seja uma noite oportuna para muitos se reconciliarem contigo, fazerem as pazes contigo. E que seja uma noite de perdão, de graça, de misericórdia. Eu peço o teu favor, Senhor, mais uma vez, mediante essa palavra que pegamos todos nós e guardamos dentro de nós, na esperança de que esse investimento que o Senhor fez em nós vale a pena. E o Senhor possa, sem dúvida, olhar para nós com os seus olhos meigos de amor e receber a nossa gratidão. Eu lhe peço isso, Pai, em nome de Jesus. Nos dá outra oportunidade, nos dá um dia a mais, nos dá uma semana a mais, nos dê dias a mais, para que possamos viver esse evangelho e honrar o teu nome em todo o tempo. Eu lhe peço isso agora, em nome de Jesus o Cristo, que vive em nós. Amém. Para terminarmos esta noite, antes da bênção final, eu queria que você se dirigisse a alguém pertinho de você e apenas balbuciasse a essas pessoas a seguinte palavra: diga: Deus escreveu você e enviou você. Permita que as pessoas te leiam e compreendam o evangelho. Que o grande amor de Deus, que a paz do Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vão em paz, em o nome de Jesus. Amém.